Irmãos, o reverendo Ronaldo começou na semana passada a exposição do livro de Esther e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo, onde a gente fará o restante da leitura. A partir do verso 10, certo? Esther, capítulo 1, versículo 10. O texto nos diz o seguinte: No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bizta, Arbona, Bigtar, Abagta, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, feita por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Cassena, Setar, Adimata, Tarsis, Meres, Macena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada um... Amém. Eu pulei um versículo de propósito, irmãos. O reverendo Ronaldo pregou até o verso 8, e eu já comecei a leitura no verso 10. Mas existe uma informação muito importante no verso 9. Verso 9. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Não estava rolando festinha só de um dos lados não, irmãos. Estava rolando festinha dos dois lados. Entre os homens e entre as mulheres. E como a gente percebeu na semana passada, não era uma balada de uma noite. Como diria um poeta brasileiro, era uma balada inabalável. Era uma balada de 7 dias. Quando ele mandou chamar a rainha, a entorpecência ou o nível de torpor já estava muito alto. Você acha que ele queria simplesmente que os seus súditos conhecessem a rainha? Você acha que era só isso? O texto ele é muito claro, irmãos. Ele diz que a rainha Vasti era muito bonita, muito. A rainha Vasti era mais um dos troféus
na mão do rei. Mas uma coisa inesperada acontece. Você já parou para pensar? Era o rei mais poderoso do mundo. Mas uma coisa que muitas vezes um rei como Assuero se esquece é que era a rainha mais poderosa do mundo. E o nível de torpor dos dois lados já estava muito alto. Não era somente um rei ébrio, mas muito provavelmente uma rainha também, na mesma alegria, mas na mesma loucura no aspecto de peitar quem quer que fosse. Com certeza, como a gente viu no texto, o rei não foi chamá-la, mas é só você parar e pensar um pouquinho. Você está com as suas amigas, ou com as suas amigas e conhecidas, e chega um funcionário seu, ou do seu marido, e diz assim: seu fulano está mandando a senhora vir. E o pecado já toma conta da sua cabeça, né, minha irmã? Porque assim, por favor, a senhora pode vir. Por gentileza, será que a senhora poderia vir? Quando a senhora terminar, será que a senhora pode vir? Não houve nenhuma palavra desse tipo. O que na verdade estava acontecendo, e que provavelmente a rainha Vasti ouviu, foi o seguinte: senhora rainha, vamos lá. Pegue a sua coroa, porque o rei quer lhe exibir. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. Você já parou para pensar na possível chance de humilhação que provavelmente a rainha Vasti poderia passar? Porque no nível, né, pelo menos a única coisa que a gente sabe é no nível de álcool, né? Se existe alguma outra droga acontecendo ali, a gente não tem conhecimento. Mas muito provavelmente a rainha Vasti passaria por algum tipo de humilhação. E a cabeça de um rei, a gente não faz ideia do que poderia acontecer naquele momento, se aquela mulher fosse estar diante da presença antes do seu marido, mas naquele momento do rei das 127 províncias daquela região. É só você parar para pensar. Pessoas em níveis normais e comuns, a gente já pensa duas vezes. Tipo assim, fulano está me chamando, vou ou não? Na normalidade, se eu chamasse qualquer pessoa aqui agora, assim, meu irmão, minha irmã, venha aqui à frente. E obviamente eu escolheria dedo, né, para colocar a pessoa numa possibilidade de dizer assim: não, pastor, eu não vou aí orar não. Mas você não sabe orar aí embaixo? Por que não saberia orar aqui em cima? Ou tem alguma diferença? Mas na cabeça da gente, quem ora aqui em cima muitas vezes, tipo assim, ora mais bonito, fala palavras mais bonitas. Irmãos, era para ser a mesma oração. O culto é o mesmo. Nós estamos comunitariamente participando de um culto ao nosso Deus. Mas Vasti, surpreendentemente, diz não. E ela não vai ceder. Ela não vai ceder ao pedido do seu rei. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Você ir chamar a rainha e receber o não, ou você ter que ser a pessoa que vai voltar e dizer não ao rei. Porque a depender da ira do rei, o próprio eunuco seria morto antes de que acontecesse qualquer coisa sobre a rainha. A depender do que o rei tivesse na mão. A gente, por assistir muitos filmes, né? E para quem gosta de filme de épocas mais antigas, muitas vezes reis ou costumeiramente estavam com adagas na mão, brincando com elas.
Eu não estou conjecturando que ele esteja, certo? Mas eu estou dizendo o seguinte: a gente não sabe o que estava acontecendo no ambiente da festa, onde estava o rei e o que estava acontecendo. Mas muitas vezes a gente fica com esse tipo de pensamento justamente porque a rainha Vasti, ao desafiar o rei Assuero, coloca todo o império numa situação muito complicada. Então pare e pense o seguinte: uma simples mulher, ou não tão simples assim, sendo ela rainha, mas nem todo o poderio do império foi capaz de obrigá-la a fazer o que o rei queria. Isso é tão sério para esse cenário aqui, irmãos, que um dos comentaristas do texto, ele vai dizer o seguinte: a recusa de Vasti serve de qualquer forma para revelar a fraqueza do rei, ou a fraqueza da lei, para comandar o comportamento. E nos mostra de que resistência é possível e a assimilação à vontade do império não é inevitável. É como se a rainha estivesse nos mostrando que a gente não deveria se ajoelhar a todo rei que nos pede que nós ajoelhemos perante ele. E às vezes a gente se sente assim, como se não tivesse jeito de a gente passar por aquela coisa que a gente acha muitas vezes que está tomando conta de todo o cenário. Como se nossos filhos, por exemplo, as nossas crianças e os nossos jovens não tivessem, por exemplo, como escapar dessa formatação mental que a gente tem visto e presenciado nesse período. Que muitos chegam para a gente desesperados e dizem assim: pastor, isso é muito poderoso, a gente não tem como controlar isso. E existe um pensamento inverso também que chega a nós, como se todo e qualquer tipo de esforço de discipulado, por exemplo, de treinamento, de formação de cosmovisão, fosse meio que inútil. Porque este mundo, ele é poderoso demais e ele nos entrega tantos recursos que com certeza a gente vai perder os nossos filhos. Irmãos, nós estamos vendo o império desmoronar com um não, de uma pessoa. Porque Vasti estava mostrando a Assuero que nem sobre a própria vida dele ele tinha controle. Nem sobre os seus sims e os seus nãos. E muitas vezes nós queremos sucumbir a uma coisa que está chegando. É porque a gente nunca presenciou isso, né? Só vendo em vídeo no YouTube ou até mesmo em filmes. Eu acho que muito provavelmente você nunca viu uma tempestade de areia. Sabe quando você vê uma tempestade chegando? De areia é mais difícil, né? Mas sabe quando você está numa região mais alta e você vê a chuva chegando? Ou a depender da região você consegue ver ela chegando? Você já ouviu falar no animal chamado bisão? Eu já dizia a pessoa, né? O animal, o bisão, ele, na normalidade do seu ser, ele tem a mentalidade de enfrentar a tempestade. Ele não vai fugir da tempestade. Na cabeça dele é melhor ele passar logo por ela do que ele, digamos assim, ficar passivo esperando que a tempestade chegue. E é como se muitas vezes a gente visse a tempestade chegando e a gente fugisse dela também. E o que Vasti está mostrando a gente é justamente essa mentalidade do bisão. E dizendo o seguinte: eu não vou fugir do rei não. Ele está mandando eu ir, mas eu não vou.
E o que é mais interessante, são dois ímpios brigando e mostrando a gente que muitas vezes eu e você, a gente está com medo de determinados impérios que não têm poder nenhum sobre nós, mesmo que eu e você possamos morrer. Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte: aquele que governa 127 províncias não tinha controle sobre o seu próprio espírito. Irmãos, a gente não tem noção do tamanho do império desse homem. Só quando a gente lembra e lê o início, o versículo 1 do capítulo, é que a gente se relembra do que está acontecendo aqui. 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. É um negócio assim, irmãos, descomunal. Ele precisa de 7 príncipes para ajudá-lo. E não sei quantos mais 1000 homens para dar conta de tudo isso. E esse suposto grupo de sábios que entendem das coisas, esses especialistas que aconselham o rei, será que eles são sábios mesmo? Você já parou para pensar? Logo vai chegar a notícia de Suzã de que a mulher desafia o marido. Imagina, a manchete do Jornal de Amanhã. Vasti desafia o rei Assuero. Essa era a manchete do jornal do dia seguinte do Império de Xerxes. E isso iria se espalhar por todo o império. Hoje mesmo as princesas da Pérsia vão se recusar a fazer a vontade dos seus maridos. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se parecer bem ao rei, é uma boa hora para um edito que se escreva na língua de todos aqueles que fazem parte das 127 províncias. E tá bom de retirar logo o reinado da rainha, né? Já deu, né, seu rei? Por que não parar logo com essa mulher? Assuero, irmãos, ele queria comandar tudo e os detalhes de tudo, mas ele não conseguia controlar nem mesmo a sua própria esposa. Sabe quando eu e você, a gente sabe que o marido que deveria ser o cabeça do lar, ele não é. E justamente por não ser, ele quer mandar nos outros. Você já viu esse tipo de cena? E isso não é nenhum tipo de brincadeira não, viu, irmãos? Estou falando sério. Porque às vezes a gente começa a falar de relação de marido e mulher, a gente já começa a rir, né? Pensando, não, você está brincando com a gente. Não, irmão, eu não estou brincando, estou falando sério. Vão existir pessoas que, por justamente eles não exercerem a real liderança que deveria, certo? Isso não tem a ver com imposição, mas entender o que deve ser feito, ele vai querer mandar em outras pessoas. E normalmente esse tipo de gente é muito intransigente, que ele vai querer que a sua vontade aconteça a todo custo, justamente porque dentro da sua casa a sua vontade não acontece. Ou você nunca viu esse tipo de coisa? Como é que ele vai exigir isso? Se nem mesmo ele consegue fazer. É como se o edito real dissesse o seguinte: meus compatriotas, aquilo que eu não consegui fazer, eu estou mandando que vocês o façam. Vocês acham que isso ia dar certo? Simplesmente porque o rei havia mandado? Imagina a notícia chegando lá na Índia, ou mesmo na Etiópia. Essa comunicação oficial do rei não faz nenhum sentido, irmãos.
E o comunicado que chega é: os maridos, os homens precisam mandar nos seus lares. Resumia-se a isso. Tudo que essa lei conseguiu é assegurar que todo mundo ouvisse sobre a vergonha real. É isso que a lei conseguiu. A vergonha real foi estampada, disseminada e disparada para as 127 províncias. A rainha estava perdendo seu assento de rainha porque tinha feito com que o rei passasse uma vergonha. E normalmente, irmãos, o que acontece com os poderosos dos nossos dias ou dos próprios dias de Assuero é que normalmente eles são generosos com os seus súditos até que eles sejam contrariados. E ainda mais importante do que somente isso, é que a gente percebe que esse poder, ele não é tão poderoso assim. Eles não poderiam controlar nenhum daqueles corações que estavam recebendo essa carta. Pense o seguinte: considere os sábios e poderosos dos nossos dias. E se você cavar bem a respeito dessas pessoas, se você fizer isso com maestria, muito provavelmente você vai encontrar os mesmos problemas que a gente está vendo no texto aqui. Gente que parece estar no controle, mas só enquanto a música toca. Quando a música para, corre cada um para sentar-se na cadeira. Sabe a brincadeira da música? Sempre tem uma cadeira a menos, né? Alguém vai ficar o quê? De pé. Mas se o rei ficar de pé, quem é que morre? Todo mundo. É a mesma ideia do dono da bola. O dono da bola chega, tira-se o time e o dono da bola fica de fora da onde? Do time da primeira partida. E aí? O dono da bola entra na partida ou não? Muito provavelmente o dono da bola vai entrar na partida. A não ser que ele seja muito bobinho. Mas pare e pense comigo. E eu e você no meio dessa confusão todinha? E o povo de Deus? O que a gente faz com tudo isso que a gente está tomando conhecimento aqui? Onde é que estava o povo de Deus aqui nessa história? Naquele momento da história, irmãos, um bom grupo de judeus, provavelmente o grupo mais entusiasmado com a vida como o povo de Deus, já havia saído de Jerusalém. Estão lembrados da história de Esdras e Neemias? Os mais patriotas já haviam zarpado. Eles não estavam mais aqui. E os que tinham permanecido, os judeus que haviam permanecido em Suzã, em grande parte foram assimilados como povo daquela província. Porque já era um povo que havia nascido na Pérsia. Eles não eram mais judeus de nascença. Eles eram descendentes de judeus. Já parou para pensar? Quando você nasce no interior, normalmente o bullying que você sofre é porque você é o quê? Matuto. Mas você já viu algum filho de matuto sendo chamado de matuto? Não. Agora, para mim, a coisa mais engraçada é quando você vê um matuto chamando o outro de matuto, só porque ele já mora na capital há muito tempo. Já viu isso acontecendo? Eu falo isso porque meu pai era um matuto que perturbavam com os outros e chamava de matuto. Era isso que estava acontecendo aqui.
você não sabia mais quem eram os judeus, porque eles já haviam nascido na Pérsia, e você não conseguia mais distinguir quem era judeu e quem não era mais. E esse povo, que já havia assimilado essa cultura, o que é que eles estavam fazendo? O mesmo que nós, irmãos. O mesmo que nós. O modo que nós nos vestimos, o nosso modo de viver, costumeiramente não nos distingue de quem não é cristão. A não ser os nossos irmãos, que normalmente são de linhagem pentecostal, mas, pasmem, hoje em dia vão ter pessoas que vão aderir à moda pentecostal, se é que eu posso chamar assim. Você vai perguntar, você é crente? A pessoa não é, simplesmente porque ela se veste parecido. Porque a gente tem tantos pentecostais no nosso país que às vezes as pessoas se vestem igual e você não sabe. E costumeiramente você vai encontrar essa pessoa com outra pessoa que não está vestida igual a ela. E muitas vezes nenhuma das duas são crentes. E uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Normalmente quando um pentecostal se encontra com um presbiteriano que veio de bermuda, ele tem um choque, né? É como se a gente estivesse deixando de ser crente porque a gente colocou uma bermuda. Mas esse tipo de assimilação ela é muito importante aqui para o texto. Porque do mesmo jeito que as ações de Deus não pareciam ser claras, as ações do paganismo persa e dos povos conquistados eram bem reais perante os olhos dos israelitas. Novamente citando um comentarista, ele vai dizer o seguinte: o poder do Império Pagão era tão intensamente visível e tangível. Eles o ouviam diariamente nos passos dos soldados marchando e no barulho das rodas das carruagens. Eles o viam na riqueza opulenta e controle absoluto sobre detalhes da vida. Eles o cheiravam no incenso oferecido em 100 templos pagãos autorizados pelo Estado em toda parte. E onde é que estava o povo de Deus? Estava vivendo no meio do povo como nós vivemos, irmãos. Participando da vida dos persas, sendo governado por Xerxes. E talvez rindo um pouco do que Vasti aprontou, né? Veja o que a rainha fez com o rei. Como o reverendo Ronaldo já havia falado na semana passada, até aqui não fala-se de Deus no texto. Deus não foi citado ainda. Não tem nem o povo de Deus na história até aqui. Que mundo é esse, irmãos? É o mesmo mundo que eu e você vivemos. Quem que não nós fala de Deus no dia a dia? Porque até os que não são da igreja, que falam de Deus também não falam. Porque é uma falação de Deus pagã. São preces que, como nós costumamos dizer, não passam do telhado, porque Deus não as recebe. Tantas vezes parece-nos que Deus, sua palavra, seu povo, são irrelevantes no grande esquema das coisas, não é mesmo? O que é que o povo de Deus tem feito para que as coisas mudem de figura em nosso meio? Para o povo de Deus, irmãos, que viviam em Suzã, que interesse além das revistas de fofoca haveria, se não na fofoca que aconteceu na festa de Assuero? Nenhum.
O que normalmente nós nos esquecemos, irmãos, é que Deus, Ele está operando mesmo na avareza, ganância, luxúria e orgulho do rei, para a glória do seu nome e salvação do seu povo. E o que é que a gente pode concluir disso tudo? A primeira coisa, irmãos, é que a gente não deveria se impressionar com os poderosos, independente dos meios que eles possuem ou possam fazer, e muito menos se impressionar com as vozes culturais que parecem ser a unanimidade acerca do que é a vida, do que é a verdade e do que é a boa vida. Enquanto eu estudava esse texto, me veio à mente a cena. Nunca se circulou tanto dinheiro e nunca tantos carros e pessoas foram presas. Acabou de estourar um esquema da Polícia Federal e, se eu não me engano, foi cerca de 50 carros de luxo foram tomados. E era tudo carro baratinho, irmãos. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. 50 carros só nesse valor assim. 800 mil, mais baratinho 600. Nunca houve tanto dinheiro circulando. Isso não vai parar não, irmãos. Vai ser mais gente sendo presa. No tempo das Bets, eu não estou falando de nenhuma irmã que tem o nome de Elizabeth, mas vocês sabem o que eu estou falando, desses sites de jogos online, o que a gente vai mais ver acontecendo é pessoas sendo presas por conta de esquemas que circulam por conta desse tipo de coisa. Mas será que eu deveria me deixar levar pela riqueza destes? Ou eu deveria lembrar ao meu coração e ao seu que eles não têm controle nem mesmo sobre o seu próprio coração? O Senhor Jesus falou disso, irmãos, em Lucas, capítulo 12, versículo 15. Que a vida de um homem não consiste da abundância dos seus bens. Sabe o que é interessante? É que muitas vezes as pessoas, elas não querem saber quem nós somos, mas sim o que temos. Porque se perguntar para um crente quem ele é, ele vai dizer que ele não é nada. E o que é que você tem? Ele pode ter até muita coisa, mas se o coração dele estiver no lugar correto, ele ainda assim vai continuar dizendo que ele não é nada. Porque nós não somos nada, irmãos. Nós deveríamos estar mortos já. E mesmo que reis, imperadores, presidentes, ou seja lá quem for, se levante contra o povo de Deus, mesmo que a gente morra, nós não seremos completamente destruídos, porque temos verdadeiro Rei e verdadeiro Senhor. São poderosos, sim, mas não dominam sobre o que é mais importante. Eles são impressionantes, impressionantemente vazios. Sabe o que é que vai ser dito a respeito deles? O império do materialismo em que vivemos leva as coisas desesperadamente a sério. Eles querem que estudemos as leis do império e aprendamos como avançar de acordo com os padrões do império. Querem que sonhemos com banquetes de 6 meses em jardins lindamente decorados e que devotemos a vida a perseguir esse sonho. É fácil para nós ficarmos deslumbrados com a ostentação do império, mas no que importa, ele é somente vazio e poder. O império deste mundo, irmãos, ele é como uma embalagem
em que o mundo lambe e acha que é uma fruta perfeita. Mas é simplesmente um holograma, sem real substância. E para que a gente aprenda a se defender desse perigo, de sermos completamente assimilados, a gente precisa aprender a ser sarcástico com o que acontece. Porque a gente deveria aprender a rir de um império como esse. Porque se são poderosamente vazios, completamente nulos, vendendo riqueza holográfica, do que é que isso serve para a gente? Eles não mandam em quase nada do que de fato importe. Eles não mandam, irmãos, nos nossos corações. Porque isso é o que verdadeiramente importa. Porque aqui, no exílio, é importante lembrar disso. Pois as vozes culturais o tempo todo nos dirão: a vida está nessas coisas, quando não estão. Ela está, irmãos, em termos dos nossos desejos prontamente atendidos. Mas não é isso que importa. O livro de Esther, irmãos, ele começa nos lembrando aqui no capítulo 1 de que não é assim. A opulência e a glória da realeza são falsas e a vida ela não consiste nisso. É assim que os grandes reis desse mundo nos mostram em como eles levam a vida e mostram o que é glória, com farra, com festa e com fanfarra, com crueldade para quem deveria estar sob a sua proteção, com preocupações sobre seu próprio poder, sobrepujando a vontade alheia. Sabe o que é que vai ser dito por fim? Existe um outro rei. E como diz David Strain, esse outro rei, cujo reinado seja justo ao invés de caprichoso, cujos convites a nós sejam marcados pelo amor, não por luxúria ou anseio por poder, um que não veja a sua noiva como instrumento para autoengrandecimento, mas que se entrega por ela. E felizmente, irmãos, sabemos que há um rei diferente de Assuero e de todos os outros meros reis humanos. Há um rei bom, manso e que é pelos seus. O nome dele é Jesus Cristo. E mesmo vivendo em meio ao caos, como nós vivemos, e mesmo que vivêssemos na Pérsia, a gente está vivendo no mundo dele, por mais que tenhamos reis que oprimem, falsa riqueza e muita opulência. A que rei você tem servido? Ao do seu coração enganoso ou a Cristo? Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, que privilégio maravilhoso, Pai, é poder te servir e ter o nosso coração sendo trazido de volta para Ti, Pai, domingo após domingo. Não nos deixa nos perder, Pai, em meio a esse caos que a gente vive, em meio a essa cultura desgovernada, em meio a esses líderes que só olham para o seu próprio umbigo, Pai. Mas que a gente lembre-se de Ti, que és um rei que serve ao Teu povo e à Tua noiva. E que nós deveríamos ter este mesmo coração, ó Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a fazermos a Tua vontade.